Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians avança na Copa do Brasil, mas precisa de ajustes, hein? Tem coisa boa também, Matheus Vital crescendo e Wagner Mancini afirma que o Corinthians vai contratar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Os resultados estão aparecendo nesse começo de temporada, né? O Corinthians está com 3 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade, vem de vitórias aí contra São Caetano, Ponte Preta e agora o Salgueiro, avançando na Copa do Brasil. Mas tá, vamos tentar esmiuçar esses resultados com desempenhos. Também é fato que o Corinthians enfrentou muitos desfalques nos últimos jogos, surto de Covid, suspensões, jogadores machucados, ainda enfrenta alguns desfalques, né, como o Gustavo Mosquito, que estava super afirmado no time, sofreu uma lesão e não consegue voltar. O Léo Natel também está desfalcando a equipe, mas hoje tinha retornos importantes, né, nesse jogo contra o Salgueiro. O Fábio Santos na lateral, o próprio Victor Cantillo, que tinha cumprido suspensão contra o São Caetano. Antes, no jogo contra o São Caetano, o Cássio e o Fagner já estavam voltando, jogadores recuperados da Covid e tudo mais, mas ainda assim a gente entende, né? Primeiro por conta da doença, né? Você se recupera, às vezes não volta no mesmo ritmo. E depois porque essa oscilação de criatividade que o Corinthians enfrentou nos últimos jogos pode ter a ver com esses desfalques também. O que a gente tem que analisar é a perspectiva, é saber de que forma esse Corinthians vai encarar uma temporada com muito mais exigência do que esses jogos que eu citei, Ponte, São Caetano e o Salgueiro de Pernambuco. Hoje era um jogo muito complicado por vários aspectos, assim, não pelo adversário, mas pelo gramado, também por desfalques, pela forma como você encara o jogo, por garotos daqui a pouco receberem chance e darem conta do recado, condições adversas, viagem e tudo mais. A Copa do Brasil ela tem isso, né? Mas o Corinthians, assim, salvo uma hecatombe, não se classificaria, né? Até o empate, né, por esse regulamento esdrúxulo da Copa do Brasil, avançaria de fase. E foi o que aconteceu, mas com uma vitória tranquila até por 3-0. De que forma essa vitória aconteceu? Logo a 3 minutos já o primeiro gol, numa pressão que o Corinthians inicial impôs ao seu adversário, e aí ali naquele momento já se via muito claro, né, a fragilidade do Salgueiro e o Corinthians que poderia facilmente construir uma vitória elástica até já nos primeiros momentos da partida. Não é o que acontece. O Corinthians faz o gol, fica sob pressão ali, perde algumas chances e tudo mais, e aí vejam só, o Salgueiro põe a bola no chão, fica com a bola. O Corinthians, como disse o Wagner Mancini, e foi bem isso mesmo, marca meio à distância, não sei se talvez até por uma questão intuitiva, né, de já estar à frente do placar, e aí o adversário precisaria virar o jogo para se classificar, e o Corinthians imaginou que a qualquer momento poderia definir o placar com mais 1 ou 2 gols, como acabou acontecendo, e aí houve uma queda de ritmo do próprio Corinthians, né, que meio que espera o adversário, e vamos combinar que também o Salgueiro não ofereceu mais nenhuma dificuldade, né. Tá, o Cássio fez uma defesa no fim do primeiro tempo e depois fez uma difícil no segundo, e foi só também. Porque o Salgueiro ficava com a bola, mas chegava até no máximo até a intermediária ofensiva. Mais do que isso, não. Porque faltava qualidade mesmo, né? Os jogadores, a bola chegava no pé deles, ou rifava, isolava, errava o passe e tal, não conseguiam dar seguimento à jogada. E aí o Corinthians facilmente recuperava. Só que aí nessa fase da metade do primeiro tempo até o intervalo, o Corinthians jogou muito mal. Deu chutão, ficou tentando acionar o Jô lá na frente com uma ligação direta, e aí a bola batia e voltava, né? O Jô que, de novo, imagino eu que se justifique pela sua escalação por conta dessa parede, desse pivô, de chamar marcação, de ser um cara, né, um centroavante de referência, de poder conseguir combinar a jogada com seus companheiros e tudo mais, não tem sido mais tão útil assim. Aliás, ele até recebe uma bola livre na frente do goleiro, tenta driblar o goleiro, se atrapalha, a bola bate no goleiro, bate nele, enfim, desperdiça a melhor chance que o Corinthians teve ali naqueles primeiros momentos, e uma chance muito clara para ele marcar também, e daqui a pouco tirar um pouco dessa pressão que está sobre ele, mas isso não aconteceu. E também por conta dos desfalques, por conta das limitações de elenco, né, e a gente tenta entender o que está acontecendo nesse momento na armação do time.
Um time que também apresentou novidades, segundo o Wagner Mancini, pela condição do gramado, pela condição do jogo. Por exemplo, o Ramiro de segundo volante, ao lado do Gabriel. O Ramiro que até fez gol, né? Olha só. Ele que tenta tanto chutes de fora da área e tem chutado bem até, tem bola no travessão, tem goleiro fazendo grande defesa, mas a bola não estava entrando, hoje entrou. E foi um chute fraquinho até entre o goleiro e a trave que acabou marcando, acabou entrando. Mas por que o Ramiro? O Cantillo que estava à disposição talvez encontrasse dificuldade no gramado que se apresentava. O mesmo vale para o Casares, que a gente cobrava, né, a volta do Casares, ele ficou 2 jogos de fora, sendo relacionado, indo para o banco, em jogo nem entrando, mas o Mancini segurando, disse no último jogo que ele estava fora de forma e tudo mais, e aí nessa partida ele até entrou na segunda etapa e realmente é um jogador que tem muita qualidade, né? Mas ele encontra dificuldade pelo estilo de jogo, aquele jogo mais físico, mais competitivo e o gramado irregular, com desnível e tal. É muito difícil de você conseguir fazer o seu jogo. Mas aí eu vou por outro lado. Aí você tem um cara como o Matheus Vital no elenco que consegue. Então vejam só que às vezes depende muito do atleta também, de encontrar soluções. Como ele fez contra a Ponte. Eu sempre lembro assim vivamente desse jogo contra a Ponte porque a Arena Corinthians ficou completamente alagada por conta de uma pancada, um temporal que acometeu o estádio, a zona norte ali de São Paulo, que realmente foi acima da média e o gramado estava impraticável. E aí isso serviria como justificativa para qualquer jogador que não conseguiria fazer a bola rolar. E o Matheus Vital, cara, ele levantava a bola na poça, ele tentava lançamento para a área, ele tentava um chute para tentar surpreender o goleiro. É isso. É isso. Nem sempre o jogo, o adversário, vão te oferecer uma facilidade para você conseguir o seu resultado. Então, muitas vezes você tem que tirar coelhos da cartola, você tem que encontrar suas alternativas. E o Matheus Vital fez um belíssimo gol nesse jogo, mesmo com todas essas dificuldades. Passou por 2, 3 jogadores numa jogada individual, chutou no canto e pronto, resolveu. Então, também vai do jogador. Também vai do jogador. Ele está numa fase esplendorosa, está assumindo a responsabilidade. No momento mais difícil, criativo do Corinthians, em que o Casares está machucado, o Luan não dá conta do recado, o Arauz, que hoje nem foi para o banco, estava relacionado para a partida, mas nem foi para o banco, que também não dá resposta, que falta um cara ali que crie, o Otero também não corresponde à altura. O Matheus Vital vai lá, põe a bola embaixo do braço e resolve. É um jogador muito técnico, é um jogador que, como diz o Mancini, ele arrasta a marcação e ele faz isso mesmo, joga pelo lado do campo, às vezes centraliza, bate muito bem de fora da área. É um jogador que está crescendo, evoluindo, ganhando confiança e que bom, porque o Corinthians vai precisar dele diante dessa escassez de recursos que tem o time. O time tem, mesmo com todo mundo à disposição, daqui a pouco, né, quando voltarem o Léo Natel e o Mosquito, ainda assim é um time que... Será que é um time que vai brigar por títulos, que vai conseguir concorrer, mesmo no Campeonato Paulista, regional, quando enfrentar clássicos pela frente? A gente não sabe, a perspectiva não é a mais indicada, a mais positiva. E aí talvez tenha a grande notícia da noite, quando na entrevista coletiva, o Wagner Mancini, perguntado pelo meu amigo Flávio Ortega, da ESPN e da Fox, quando ele faz uma análise muito interessante, né? Que nesse processo de reformulação do Corinthians, dentro dessas 3 etapas, 2 já foram cumpridas. Que primeiro foi a saída de vários jogadores, e foram 19, pelo que eu contei, quase 20 atletas, né? 10 que estavam no clube e não fazem mais parte dos planos, 9 que estavam emprestados e seguirão emprestados, seguirão negociados, e aí a segunda parte, a formação, a promoção de garotos da base. Falta uma terceira, que é, obviamente, você qualificar o teu elenco, que é trazer reforços. O Wagner Mancini confirmou que sim, o Corinthians está de olho no mercado e que isso vai acontecer em algum momento. Por que eu digo que isso é uma boa notícia e uma grande novidade? Porque, primeiro, o Corinthians ainda não contratou ninguém. A gente não vê movimentação nenhuma. O Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, quando perguntado sobre, sempre fala que o momento não é de investir. Mas depois ele diz que o Corinthians não vai fazer loucuras e tudo mais. Tudo bem, mas assim... a gente não vê nenhum movimento de contratação, aí é difícil, né? Porque tá liberando jogadores, tá liberando folha, tá reformulando o elenco, tá botando garotos, tá bom, isso tá tudo certo. Mas tem algumas carências no elenco que são significativas. Eu bato nessa tecla há muito tempo, precisa de um reserva pro Fagner,
que aparentemente será o Bruno Mendes, né? Pelo menos por enquanto. Hoje ele fez isso, ele tirou o Fagner e botou o Bruno ali. E o Bruno cumpre, porque ele é um jogador de muita entrega mesmo, ele joga de zagueiro, joga de lateral direito, jogou de lateral esquerdo, inclusive. Ele faz o papel, mas o Gemerson, que deve estar indo embora ao fim do contrato dele no meio do ano, o Bruno vai assumir a condição de titular, se o Corinthians não contratar zagueiro. E quem vai ser o reserva do Fagner quando o Corinthians não poder contar com o Fagner? Ele parece uma coisa meio... Poxa, mas isso não é primordial, né? Você ter um reserva para o Fagner? É sim. Porque o Corinthians dependeu muitas vezes do Michel Macedo ou de improvisar um jogador ali quando não tinha o Fagner, porque a qualidade cai muito. E o Fagner é talvez o principal jogador do Corinthians, as jogadas sempre saem pelo lado dele, ofensivamente e defensivamente. Então, não tendo o Fagner, você precisa ter um jogador ali para cumprir esse papel. Mais do que isso, obviamente, atacantes, né? O Corinthians precisa de atacantes. Não pode depender do Jô. Não pode depender do Léo Natel, não pode depender do Rodrigo Varanda, que é um menino ainda e que vai oscilar normalmente, natural, mas ele não pode ser a solução. Ele precisa entrar num time ajustado, ele precisa ter parceria. Todo mundo sabe, isso é meio beabá, o Dentinho surgiu para o futebol parceiro de Ronaldo Fenômeno. É mais fácil, né? Quando você tem parceria para tabelar, para crescer, para te dar assistência, para dar assistência para o cara, é muito mais fácil do que você começar a jogar num time limitado, sem muitos recursos e precisar dar conta do recado sozinho com 18 anos de idade. Complica mais. Então a promoção dos jovens ela vai acontecer, mas precisa dar uma robustez para esse time, precisa dar uma consistência maior. E aí o Mancini disse que o Corinthians sim vai ao mercado. Não esperem grandes contratações, porque aí eu estou juntando o que o Mancini está dizendo com o que o Duílio tem falado. Aí vai contratar? Vai, mas realmente não vai ser jogador de lotar aeroporto, de grandes nomes e tudo mais. Mesmo assim, acho que é importante que o Mancini diga isso e sinalize de que o Corinthians quer contratar porque precisa. E precisa melhorar muito o seu setor ofensivo. Se o defensivo tá bem, e tá, né? Fez 3 gols, não tomou nenhum, contra o São Caetano também não tomou, contra a Ponte só 1, depois no Clássico contra o Palmeiras tomou 2, mas tem essa invencibilidade de 7 jogos, ajustou um pouco defensivamente, mas precisa melhorar na parte ofensiva, na criação. Embora, vejam que loucura, o Corinthians esteja vencendo seus jogos. Mas eu estou falando tudo isso porque a gente tem que contextualizar, né? São adversários mais frágeis na comparação do que o Corinthians vai enfrentar na temporada e do que precisa, da exigência do clube para a sequência. Então tem muita coisa para melhorar, tem reforços para chegar, tem jogadores aparecendo e tem moleques aí chegando. Pela primeira vez, assim, o Mancini deu mais minutagem para o Gabriel Pereira e para o Cauê. É muito cedo ainda? É. Mas é bom que eles sejam testados em jogos dessa natureza, né, com dificuldades, com adversidades, para que eles vão se soltando também, né? É importante isso. Tanto o Gabriel Pereira quanto o Cauê. Ainda mais quando você tem um titular da posição, que é o Jô, que infelizmente não está correspondendo, não vem dando conta do recado. E pode ser útil em algum momento, entrando no segundo tempo, líder de vestiário, tudo certo. Mas o Corinthians precisa de um cara que resolva lá na frente. Por enquanto o Jô não está resolvendo. Então são ajustes, muitos ajustes que precisam ser feitos para a sequência, porque a temporada promete. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!